Bom, no sentido de ajudar a vocês a construírem um exemplo onde tenha produtores e consumidores o que usam a minha biblioteca de tratamento de filas, eu vou fazer um esqueleto de um exemplo para ajudar vocês, tá? Lá no código, lá na página do Moodle, tem vários códigos em C com exemplinhos de criação de thread, criação de processos, threads com mutex. Então, tem lá na pasta do Moodle vários exemplos, e dentre os exemplos tem um que se chama duas threads simples.c, que era um exemplo que eu dei em sala de aula para vocês, que ele criava duas threads, T1 e T2, e essas threads executavam uma rotina que incrementava o valor de uma variável x, cada uma 100.000 vezes. Como são duas threads, era esperado que no final, quando desse esse printf, se imprimisse o valor 200.000. E o que se via era que não imprimia, porque esse era um exemplo que tinha race condition. A variável x era um recurso que era compartilhado pelas duas threads e precisava usar um mutex para proteger. Então, usando o esqueleto desse programa, vocês vão ver lá, tem pthread create, pthread join, a própria rotina que vocês vão ver. Eu fiz um exemplinho que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu copiei a biblioteca de tratamento de filas. Se vocês olharem aqui aquela biblioteca, eu só botei o tamanho da fila para caber 100, tá? Botei aqui 101, mas o resto é igual. E eu botei aqui embaixo na rotina main exatamente o esqueleto em que ele cria duas threads, só que uma eu chamei de consumidor, certo? Ali onde, no outro exemplo, chamar de rotina, né? Rotina e rotina. Aqui eu chamei uma de consumidor e a outra de produtor, tá? Então T1 é a thread consumidor e T2 é a thread produtor. Então eu disparo duas threads. No trabalho, espera-se que vocês criem mais de uma thread produtor e ou consumidor, né? Mas aqui eu só disparei uma. No final, eu aguardo as threads terminarem e mandei imprimir uma mensagem final que eu chamei de passei, né? Vamos olhar o que tem nesse consumidor e produtor. O consumidor, tá? Se vocês olharem o outro exemplo aqui, era uma rotina que 100.000 vezes incrementava o valor de x, né? Aqui eu fiz uma rotina consumidor que, na verdade, ele não consome nada, tá? Eu só fiz essa rotina ficar num loop aqui 500 vezes, esse for aqui é para repetir 500 vezes, e ele pega o tamanho da fila, imprime, e eu mandei ele dormir 1 milissegundos, tá? Esse sleep, é de micro, tá? Micro sleep, e a gente passa o número de microsegundos, estou passando 1000, é só para ele ficar a cada 1 milissegundos imprimindo o tamanho da fila. Então, o consumidor, pessoal, aqui deveria ter aquele para olhar o tamanho da fila, e se a fila não estiver vazia, consumir, né, tirar da fila, mas aqui eu não estou consumindo não estou fazendo nada, só estou imprimindo o tamanho da fila. É só um exemplo, né? O produtor, sim, o produtor eu faço o seguinte, como a fila aqui tem um tamanho para 100, né, 100 elementos, eu faço o produtor entrar num laço de repetição de 200 vezes, ele olha se cabe na fila, se couber, ele insere um número, que eu botei sempre o mesmo, né? Mandei inserir o valor 10 na fila. Nesse exemplo aqui, não importa o que ele está inserindo, estou inserindo 10, 10, 10. Obviamente, ele vai encher a fila, porque a fila só cabe 100, né? Eu mandei ele repetir 200 vezes e o consumidor não está consumindo nada. Então, quando ele encher a fila, ele vai entrar nesse else e vai imprimir lotou, certo? Eu mandei ele imprimir lotou com espaço em branco,
sem pular linha, então vai aparecer um do lado do outro. E também estou fazendo ele produzir a cada 1 milissegundo. Da mesma forma que o consumidor estava imprimindo o tamanho da fila a cada 1 milissegundo, o produtor, ele, a cada 1 milissegundos, ele insere um valor na fila ou tenta inserir. Esse é o código, certo? Então, vamos olhar esse cara funcionando? Eu já tenho aqui o código pronto, vou compilar, compilou com sucesso, vou executar. O que se espera? Se espera que o consumidor, como ele está só imprimindo o tamanho da fila, ele vai começar a imprimir assim 10, 18, 20, até chegar ao valor 100, porque o produtor está inserindo. O produtor não vai conseguir mais inserir, então o produtor vai começar a escrever lotou, e ao mesmo tempo o consumidor vai imprimir 100. Então vai aparecer intercalado, assim, 100 lotou 100, porque as duas threads vão executar, né, concorrentemente. No final vai imprimir passei quando as duas threads terminarem. Então olha aqui exatamente o que 0, 2, 3. Aqui o produtor estava produzindo, inserindo na fila, e o consumidor estava imprimindo o tamanho da fila. Quando o produtor não coube mais na fila, ele começa a escrever lotou, e a thread consumidora imprime o tamanho até chegar no final, certo? Um detalhe que é muito importante para vocês entenderem. Nesse exemplo aqui, eles ficam intercalando. O produtor escreve lotou, o consumidor executa e escreve 100. O produtor escreve lotou, o consumidor escreve 100. Mas eu já falei isso em sala de aula para vocês, vocês nunca podem tentar adivinhar a ordem de execução das threads, tá? Isso aí é totalmente aleatório. Espero que esse exemplo, que eu não vou botar lá para vocês, tá? Eu vou até listar aqui lentamente, porque eu não vou passar isso aqui para vocês, sirva de inspiração, mas eu não vou passar o esqueleto para vocês, torno a repetir. Então, eu tenho uma rotina chamada produtor, que eu não passo, na verdade tem um parâmetro aqui, eu não estou passando nenhum parâmetro para ela, essa aqui vai ser o código que a thread vai executar, e eu tenho uma outra rotina que é o código da thread consumidora, também tem um parâmetro que eu não estou passando nada para ela. Eu crio duas threads, T1 e T2, aguardo elas terminarem e terminou o programa. Vocês, como observação finalíssima do exemplo. Espero não precisar fazer outro vídeo para explicar mais nada sobre esse problema. Eu estou chamando tanfila no consumidor e no produtor. Todas as vezes que eu executei aqui, não deu problema. Ele imprimiu certinho o valor de tanfila. Mas poderia ocorrer também um race condition, tá? Porque as duas threads estão acessando a mesma rotina e tem essas variáveis, nexecNum, sendBase. Eu não estou protegendo aqui como text. Mesmo o consumidor não consumindo nada, até poderia dar um problema de race condition. Quando vocês forem fazer o exemplo que o consumidor consome, aí vai dar problema. Vocês ali, com certeza, vocês vão ter que colocar mutex para proteger, porque vocês aprenderam na disciplina que é importante proteger um recurso quando ele é usado concorrentemente por mais de uma thread.